Salmo 34, nós vamos fazer a leitura só do verso 1 ao verso 7. Depois, à medida que a gente for estudando e expondo o texto, a gente então faz a leitura dos versículos restantes. Salmo 34, verso 1 a 7. Antes de ler, vamos orar. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer por esse momento que nós podemos estar aqui diante da tua palavra. Queremos clamar que o teu Espírito Santo esteja nos capacitando, nos dando sabedoria, entendimento, para que, ouvindo a Tua palavra, ó Pai, venhamos nos alegrar no Senhor e também fazer aquilo que de fato é da Tua vontade. Obrigado, e nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Salmo 34, versos 1 a 7. Farei a leitura, a palavra de Deus diz: Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. A minha alma se gloriará no Senhor. Os humildes ouvirão isso e se alegrarão. Louvem comigo a grandeza do Senhor e todos juntos lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para Ele ficarão radiantes, o rosto deles jamais se cobrirá de vexame. Clamou este aflito e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Somente até aí. Nós vamos falar nesse salmo sobre o livramento de Deus àqueles que o temem. Nós, inclusive, fizemos a leitura aí do verso de número 7, que vai dizer que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Esse salmo, ele é um salmo de louvor pelo livramento de Deus. É um salmo de Davi. Se você ler aí, a gente fez a leitura, a partir do versículo 1, mas se você ler antes disso, o Salmo vai dizer o seguinte: Salmo de Davi, quando se fingiu de louco na presença de Abimeleque, e por este expulso ele se foi. Então a gente tem tanto o autor do Salmo aqui, registrado, que é o próprio Davi, quanto também a ocasião que esse Salmo foi escrito. Você abrir, por exemplo, sua Bíblia, em 1 Samuel capítulo 21, é onde a gente encontra essa situação aqui, essa ocasião. Davi, o texto bíblico lá de Samuel vai dizer que Davi se fingiu de louco na presença do rei e ele então foi expulso. Davi estava fugindo da presença de Saul, ele foi até uma cidade chamada Gate, e então lá ele fugindo de Saul, ouve-se então a história de que Davi estava ali, fugido, e é onde então ele se finge de louco. Depois disso ele foge então para a caverna chamada Adulão. Então era uma história que a gente encontra aqui, esse momento de perseguição de Davi, onde Saul, mais uma vez, estava contra Davi. Esse salmo, então, é um salmo que Davi vai louvar a Deus por causa do livramento que Deus havia concedido diante dos seus inimigos. Davi, então, nesse texto, vai convidar os justos a louvarem ao Senhor, vai mostrar que os justos, eles muitas vezes padecem nas mãos dos ímpios, eles sofrem perseguição, sofrem perigos de morte, mas de todas as coisas Deus os livra. Deus, então, é aquele que sustenta o justo no momento da calamidade. Então, esse salmo é um salmo de louvor a Deus mediante as perseguições, mediante as aflições. Se os irmãos perceberam aí, na leitura, do versículo 1 até o versículo 3, Davi ele faz um convite para que os justos louvem ao Senhor. Depois ele encaminha ali o seu pensamento para falar sobre como Deus livrava o seu povo no meio dos perigos. E a partir disso, ele apresenta Deus como provedor da nossa vida, que é aquele que vela pelo justo e, por fim, é aquele que apresenta a nós a salvação ou o livramento. Então veja como é interessante esse salmo, porque Davi ele começa muito semelhante, assim como nós fizemos a leitura do salmo passado, o salmo de número 33. O salmo de número passado, ele vai dizer que nós, justos, devemos nos alegrar no Senhor. Os que são justos, os que são retos, devem exultar em Deus. E aqui também, nesse momento em que Davi estava sendo perseguido, ele vai dizer: eu bendirei o Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará sempre nos meus lábios. A minha alma se gloriará no Senhor, os humildes ouvirão isso e se calarão. Então, versículo 3, faz um convite, então, para que nós louvemos, ou para que os justos louvem a Deus juntamente com Ele. Perceba que o versículo 1 até o versículo 3,
existe tanto uma confissão pessoal de Davi, na forma como ele se relacionava com Deus, mas também há um motivo de alegria pública, há um motivo de testemunho público, onde ele se volta para as pessoas e diz: vocês devem se alegrar também comigo, por causa daquilo que o Senhor tem feito. Ele vai dizer então, nessa confissão pessoal, que ele bendiria ao Senhor, que a Deus o seu louvor estava direcionado. E lembra que quando a gente fala de louvor, a gente já falou isso um pouco aqui em alguns salmos, quando a gente fala de louvor, a gente não está falando necessariamente de música, mas o significado de louvor é como se fosse uma espécie de elogio, de engrandecimento. Então quando a gente fala de louvar a Deus, você pode louvar a Deus através de um testemunho pessoal, você pode louvar a Deus através de uma oração, você pode louvar a Deus através de uma música. Então o louvor ele não se limita a simplesmente cantar, mas você testemunhar a grandeza de Deus, testemunhar os feitos de Deus, é também louvar a Deus, é engrandecer o seu nome. E o que Davi faz aqui inicialmente no texto é isso, e a gente já viu muitos outros salmos, onde vai começar exatamente dessa forma. Ele não começa pedindo a Deus, ele não começa colocando diante de Deus as suas aflições, os seus sofrimentos, mas começa louvando o nome do Senhor. E ele então vai afirmar que o louvor estaria sempre nos seus lábios, para sempre, de forma contínua. Por isso, os justos, é como se Davi estivesse nos mostrando, que os justos, eles têm motivo de sobra para louvar a Deus. Lembra qual era a circunstância que Davi estava vivendo aqui? Davi não estava vivendo um momento de bonança, de paz, de tranquilidade, de prosperidade. Davi estava vivendo um momento de sofrimento, de luta, de perseguição. E ele vai dizer: nesse momento de perseguição, o louvor estará sempre nos meus lábios. Então não é porque Deus estava permitindo o bem a Davi, que Davi o louvava, mas é por quem Davi era. Porque Deus era, perdão. Pelo caráter de Deus. Não é simplesmente porque Deus permitiu que Davi passasse um tempo de tranquilidade. Não, ele estava sofrendo, ele estava sendo perseguido, mas ele louvava o Senhor por causa do seu caráter. O louvor estava diante dos seus lábios, não simplesmente por aquilo que Deus fazia por Davi, mas por aquilo que Deus era. E então ele diz que a sua alma se gloriaria no Senhor. A glória não estava nos seus próprios feitos, a glória não estava nas suas mãos, a glória não estava na sua capacidade, a glória estava diante do Senhor, diante dos feitos de Deus. Veja que, não sei se você gosta de documentários, mas se você assiste documentário, principalmente documentário de guerras antigas, você vai perceber que existe muita dificuldade, muitas vezes, dos historiadores conseguirem identificar qual povo ganhou tal guerra. Porque nunca um povo relata de forma tão clara as suas derrotas. Ele gosta de declarar as suas vitórias. Gosta de declarar quando está em bonança, em tranquilidade, em paz. Então os historiadores eles têm muitas vezes dificuldades de identificar que povo ganhou uma guerra, porque cada um narra a história segundo a sua perspectiva. O que Davi está nos mostrando é que quando ele diz que a sua alma se gloria em Deus, não era nos seus feitos, porque Davi até aqui estava perseguido, ele não havia feito nada demais para que se gloriasse, mas Deus, na sua bondade, na sua força, na sua misericórdia, na sua graça, na sua sabedoria, estava operando em favor de Davi, de maneira que mesmo diante das lutas que Davi estava sofrendo, ele confiava no Senhor, e ele poderia dizer agora nessa confissão pessoal: bendirei ao Senhor em todo o tempo. E depois de fazer essa confissão pessoal, então ele testemunha de forma pública a respeito do seu louvor. E ele diz: a minha alma se gloriará no Senhor, os humildes ouvirão isso e se alegrarão. Então é como se essa frase de Davi, da sua alma se gloriando no Senhor, fosse um testemunho para as pessoas, para que elas também, ouvindo isso, se alegrassem juntamente com Davi e também louvasse a grandeza de Deus, como ele vai dizer no versículo de número 3. Todos então pudessem exaltar o nome do Senhor. Então veja como o nosso testemunho, ele serve como fundamento muitas vezes para a forma como as pessoas vão conhecer Deus, ou como as pessoas vão entender o caráter de Deus e os feitos de Deus em favor de nós. Já
já viu pessoas, crentes, que pode sofrer o que for, aí as pessoas sempre voltam e falam assim, como que o fulano lá consegue viver tão feliz, tão alegre, tão satisfeito, passando o que está passando? Às vezes por problemas financeiros, problemas com a família, às vezes a família é totalmente desestruturada, mas continua em alegria, em louvor, em gratidão. As pessoas olham para isso, para esse testemunho e veem como pode alguém viver dessa forma. Davi, é como se agora, diante das perseguições, as pessoas pudessem olhar para Davi e ver de fato o Deus que ele servia. Que mesmo diante das aflições e sofrimentos e perseguições, eles puderam ouvir, se alegrar e engrandecer a Deus junto com Davi. É como se agora Davi estivesse dizendo, eu louvo o nome do Senhor, e essas pessoas vendo esse louvor e essa alegria que há em Deus, podem também compartilhar dessas mesmas bênçãos, podem também perceber quão Deus é bom e o que Deus tem feito. Versículos 4 a 7, ele fala sobre o livramento de Deus no meio do perigo. Busquei o Senhor, Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para Ele ficarão radiantes, o rosto deles jamais se cobrirá de vexame. Clamou este aflito, o Senhor o ouviu, o livrou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Qual que era o motivo do louvor de Davi? O livramento de Deus. O livramento de Deus é então o tema central daquilo que Davi está dizendo. Se você olhar para todo o Salmo, você vai perceber que essa expressão livrou-me ou livramento vai aparecer no Salmo 6 vezes. Então, esse era um dos grandes motivos de louvor de Davi. Ele buscou o Senhor, ele se entregou a Deus, Deus o acolheu, Deus não o desamparou. Veja que isso faz parte de uma humildade que Davi tinha em reconhecer que ele não era absolutamente nada e que ele precisava de Deus. Isso muitas vezes nós também precisamos aprender. Às vezes no nosso orgulho, nós queremos resolver as coisas da nossa própria forma, da nossa maneira, mas Deus tem a forma dele, o tempo dele, o modo dele. E às vezes a gente passa por situações que a gente não sabe os motivos, mas Deus nos permite para quebrar o nosso orgulho, para nos mostrar que nós não somos nada e que nós devemos depender completamente dele, porque é Ele quem ajuda o servo desamparado, é Ele que acolhe o que está aflito. Nós não somos nada, nós somos fracos, nós somos pó, e nós precisamos buscar ao Senhor. Davi buscou ao Senhor, ele olhou para o Senhor, e ele foi, como vai dizer aqui no texto, no Salmo, ele ficou radiante, o seu rosto não foi coberto de vexame. Ele clamou, Deus ouviu e o livrou de todas as suas angústias. E ele ainda vai dizer no versículo 7, um verso tão conhecido, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Davi buscou, ele olhou para o Senhor, então veja que existe uma responsabilidade pessoal da parte de Davi, em que ele está diante de Deus, se prostrando, buscando ao Senhor nesse momento de aflição, mas há algo que Davi não pode fazer e que é Deus que faz por ele. E aí está a sua confiança. Então ele vai dizer, dos versículos 8 a 10, olha o seguinte, ele afirma que Deus é aquele que provê aquela ajuda, o sustento, o socorro para aqueles que o temem. Versículos 8 a 10. Provem e vejam que o Senhor é bom, bem-aventurado é quem nele se refugia. Temam o Senhor vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leõezinhos passam necessidade e sentem fome, porém os que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Provem e vejam que Deus é bom. Essa expressão é interessante porque é como se Davi estivesse dizendo, vocês devem agora examinar, investigar, buscar, para que vocês percebam quão bom Deus é. Não é que, e muitos interpretam assim, que nós devemos colocar Deus à prova, então Deus demonstra para nós o seu poder, a sua graça, a sua misericórdia. Não é isso que o Salmo está dizendo. A ideia de provar é como se fosse você se alimentar. Prove e veja que algo de fato é bom. Já viu? Às vezes você vê foto de comida,
Tem como saber como que é o gosto? Se é bom ou não? Às vezes pela imagem ali, aparenta ser, né? Mas como você pode ter certeza de que algo é bom ou não? Provando. Essa é a ideia aqui. Prove. Então, se alimente do Senhor, busque Ele e veja como Ele é bom. Nada falta aos que o temem. E ele ainda faz uma ilustração aqui, dizendo, os leõezinhos sofrem, eles têm necessidade, eles sentem fome, mas o que busca o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Deus sustenta toda a sua criação. E a ilustração que Davi diz é, ainda que o leão viesse passar fome, aquele que busca o Senhor é saciado. Aquele que busca o Senhor entende e prova daquilo que de fato é bom. E por isso que o texto vai exortar nós provarmos do Senhor. Porque nem só de pão, como Jesus diz, viverá o homem, mas da palavra que procede da boca de Deus. Nós podemos ter o pão, mas sermos ainda assim os mais miseráveis dos homens. Muitas pessoas têm de sobra, como aquele homem que Jesus vai contar a parábola a respeito dele, que ele destruiu seus celeiros, recolheu os produtos, construiu celeiros maiores e disse para a sua própria alma, agora eu tenho saciedade, come, bebe, regala-te. E aí Jesus o chama de louco, porque naquela mesma noite pediriam a sua alma. Era um homem que tinha fartura de alimento, mas era miserável. Tem gente que é assim. Tem fartura, mas vive na miséria. Davi na perseguição não era um miserável, mas ele provava do Senhor que é bom. Já viu pessoas que, talvez você até conheça exemplos assim, pessoas que não têm muito, mas são pessoas alegres, felizes, porque elas sabem que o que elas mais precisam é do Senhor. São pessoas que são satisfeitas em Deus, naquilo que Deus é, naquilo que Deus faz por elas. E o justo, como Davi vai dizer, é alguém que entende que vem a provisão do Senhor. Mesmo diante das lutas, dos sofrimentos, das perseguições, Deus é aquele que está conosco. Deus é aquele que nós podemos provar dele e ver como de fato ele é bom. E por isso, então, ele vai dizer no versículo 11 até o versículo 16, que Deus vela pelos justos. Olha o que diz o texto. Venham meus filhos e escutem, e eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Quem de vocês ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreie a língua do mal e os lábios de falarem palavras enganosas. Afaste-se do mal e pratique o que é bom. Procure a paz e empenhe-se por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para extirpar da terra a memória deles. Deus abençoa aqueles que o temem. Qual que é o caráter daquele que o teme? Ele refreia a língua do mal, ele se aparta do mal e pratica o que é bom. Veja que interessante aqui isso que Davi vai dizer, porque não basta você fazer um sem o outro. Você deve se afastar do mal e praticar o que é bom. Existem pessoas que praticam bem, mas também praticam mal. E aí eles querem colocar na balança, né? Bom, eu não sou tão bom, mas de vez em quando eu faço coisa boa. Quando eu chegar lá, Deus vai me aceitar. Não é isso que o texto está dizendo. Existem pessoas que fazem o mal e nem quer mesmo saber de fazer o bem. Mas o que nós somos chamados a fazer é abandonar o mal e praticar o que é bom. Não adianta só abandonar o mal e não fazer nada. Devemos praticar o que é bom. E esse é o caráter do justo, daquele que teme verdadeiramente ao Senhor. E pense agora no contexto. A gente vai ler depois, se Deus assim permitir, vários outros salmos, onde Davi vai dizer que as pessoas que o perseguiam nem mesmo sabiam o motivo. Eles estavam muitas vezes alienados e eles perseguiam Davi sem saber o que Davi tinha feito ou não. Então, perceba que o que Davi está já nos mostrando nesse texto, diante das perseguições que ele sofria, é que mesmo que ele estava sendo perseguido de forma injusta, o que Davi não fazia? Praticava o mal. O que Davi não fazia? Falava mal dos seus inimigos. Olha o que ele diz.
Se você quer amar a vida e ver longevidade, refreie a língua do mal, não fale palavras enganosas, afaste-se do mal, pratique o que é bom. Davi, mesmo diante de perseguição, sendo injustiçado por causa das suas perseguições, ele não se voltava contra os seus inimigos, não voltava uma palavra sequer contra eles, não fazia o mal contra eles, ele fugia do mal e praticava o que é bom, de forma que Deus então o honrou nos seus atos. Então, o resumo que Davi então dá aqui é: tema ao Senhor. Vocês que são justos, estejam com os ouvidos abertos para entender isso, porque Deus está com os ouvidos abertos ao clamor dos justos. É como se Davi agora estivesse olhando todo o cenário de perseguição que ele estava sofrendo de forma injusta, dizendo: eu não pratico o que é mal, eu fujo do que é mal, pratico o que é bom, não se volto com as palavras contra os meus inimigos, embora eles estejam me injuriando, mentindo, me caluniando, e vocês que são justos devem aprender com isso, porque o Senhor é bom. Mesmo diante das perseguições, eu posso provar do Senhor e posso dizer: Deus é bom. O justo que teme ao Senhor, ele sabe qual é o fim da impiedade, ele sabe qual é o fim do pecado, ele sabe que o rosto do Senhor, como vai dizer aqui o texto, que o rosto do Senhor está contra os que praticam mal, para os extirpar a memória da terra. Mas os justos, Deus escuta, livra de todas as suas angústias, e Deus está perto, versículo 18, Deus está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Então, veja, irmãos, que quadro maravilhoso que Davi está pintando aqui, de um Deus que é soberano, que conhece todas as coisas, que embora os ímpios se voltem contra o seu povo, injuriando, caluniando, mentindo, se voltando de forma injusta contra o seu povo, Deus não se esquece do seu povo. Deus ouve as orações dos aflitos, Deus vê a impiedade, a iniquidade dos pecadores, e haverá um tempo em que Deus vai julgar tudo. Deus vai julgar todas as coisas. O justo, ele teme a Deus, ele abomina o mal, ele sabe que Deus está presente em todos os lugares. O ímpio não. O ímpio continua vivendo no pecado, se volta contra o povo de Deus, e o rosto de Deus está contra aqueles que praticam o mal. Por que então ele vai dizer: você quer ver longevidade? Abandone o mal e pratique o que é bom. Porque Deus está se voltando contra aqueles que praticam o mal. A memória deles será desfeita da terra. Os seus feitos serão cortados. Eles não são nada. Eles pensam ter diante de si longevidade, mas sendo que na verdade o caminho deles nós já sabemos. Sabemos qual é o fim do ímpio: condenação. Os que vivem no pecado um dia receberão do Senhor a paga pelos seus atos. E por isso então, versículos 17 até 22, ele vai encerrar aqui o salmo falando sobre a salvação que vem de Deus. Clamam os justos, o Senhor os escuta, os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm coração quebrantado, ele salva-os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todos os livra. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. A desgraça matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confia, nenhum será condenado. Os justos então clamam, Deus livra aquele que tem o coração quebrantado, e o mal estará contra aqueles que praticam a iniquidade. Aqueles que confiam em Deus, mal nenhum lhes acontecerá. Mesmo que percamos a vida, os nossos inimigos, aqueles que se voltam contra o povo de Deus, não podem fazer absolutamente nada contra nós no que diz respeito à nossa eternidade. O que eles podem fazer no máximo é te torturar bastante antes de te matar. Mas depois disso, você está guardado no Senhor. A confiança de Davi era essa, mesmo diante dos inimigos que estavam ali contra ele, nenhum daqueles que confiam no Senhor serão condenados.
Como que Deus então é apresentado no Salmo? Quero apenas citar aqui. Deus é nosso libertador, Ele é nosso salvador, Ele é nosso alimento, Ele é aquele que guarda o seu povo, que sustenta a sua criação, aquele que coloca os seus olhos sobre todos, que cerca os justos de bênçãos e que traz condenação àqueles que vivem na impiedade. Então, o que nós podemos então aprender nesse salmo? 3 coisas apenas. Primeiro, nós precisamos entender que nós pessoalmente devemos buscar ao Senhor. Ninguém pode fazer isso por você. No máximo, o que alguém pode fazer por você é talvez pegar na sua mão e te ajudar a trilhar no caminho da fé. Mas exige de você uma busca que é pessoal. Uma busca que é pessoal. Eu não estou todos os dias com você. Não estou. Você conhece como é a sua vida e como está a sua vida diante de Deus. Nós precisamos entender que essa busca pelo Senhor, embora quando nós estamos na coletividade, nós buscamos a Deus, louvamos, oramos, cantamos, ouvimos a palavra, ajudamos uns aos outros, consolamos uns aos outros, fortalecemos uns aos outros, mas esse tempo aqui daqui a pouco acaba, você vai estar lá na sua casa. Eu não estou lá, ninguém está lá. Como está a sua vida diante de Deus? Como está a sua vida diante de Deus? Você precisa entender que pessoalmente você deve buscar ao Senhor. Davi não só buscava ao Senhor de forma pessoal, mas também convocava para que outros também buscassem ao Senhor. Paulo vai dizer assim: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Não é que a gente deve imitar Paulo, mas o que Paulo está dizendo é, assim como eu imito a Cristo, vocês também devem fazer isso. Vocês devem imitar a Cristo. Efésios vai dizer que nós devemos ser imitadores de Deus como filhos amados. Então existe uma busca que é pessoal. Para que você tenha a sua fome saciada, não é outro que vai comer por você. Para que você prove da bondade de Deus, é você que precisa buscar. Não sou eu, não é outro. Então você precisa buscar ao Senhor. Segundo, tudo o que fazemos e temos vem de Deus. Veja que a confiança de Davi não estava em si mesmo. Não estava na sua força, na sua capacidade, não estava... E veja que Davi não era, entre aspas, qualquer um. Quem daqui já matou um leão? Ou um urso? Por causa de uma ovelha. O quê? Parece um urso no meio do rebanho, eu largo... Sai fora, ele que se vira aí. Cada uma por si. Davi não confiava na sua própria força. Davi não confiava na sua própria capacidade. Nem mesmo quando ele foi contra Golias. O que ele disse? Eu estou indo em nome do Senhor dos Exércitos. Então, nós precisamos entender isso. Que tudo o que temos, fazemos, vem do Senhor. Ele deve ser louvado por isso. Ele deve ser engrandecido por isso. Nós devemos testemunhar para as pessoas os nossos feitos, para que, como Jesus vai dizer, eles vejam as nossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Tudo deve ser para o Senhor, para a sua honra e glória. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Por último, nós devemos temer ao Senhor. Os justos não temem. Os justos sequer obedecem às palavras de Deus. Mas nós, justos não, né? Os ímpios. Mas nós, como justos, devemos temer ao Senhor. Devemos amar a palavra do Senhor, andar de fato de maneira que agrade a Ele. Quando nós tememos ao Senhor, não importa as aflições, os sofrimentos, as tribulações, as perseguições, nós estaremos firmados naquele que é para nós o nosso libertador. Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer pela Tua palavra, pedimos que Teu Espírito Santo continue trabalhando em nossa vida, nosso coração, nossa mente, para que cada dia mais, ó Deus, possamos andar cumprindo e fazendo aquilo que é de fato da Tua vontade, do Teu agrado. Obrigado, ó Deus, por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. Nós oramos a Ti gratos, no nome do Senhor Jesus. Amém.